Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? E hoje nós temos uma convidada muito especial. Uma aluna do projeto Seca Pochete de 19 dias que já eliminou 35 quilos com o projeto. E aí ela resolveu refazer esse projeto e está vivendo o projeto há 11 dias. E pasmem, em 11 dias ela perdeu 14 centímetros de pochete. É isso mesmo, 14 centímetros de pochete. E ela mesma vai contar essa história para vocês, que ela está vivendo o projeto, o que está acontecendo, como que ela está fazendo, tudo isso ela vai contar para vocês aqui ao vivo, junto comigo. Há 11 dias atrás, né, ela estava com 14 centímetros a mais na pochete. E hoje, 11 dias de projeto, ela está com 14 centímetros a menos, sem fazer atividade física. Sem fazer atividade física. Bom dia, Irene, seja bem-vinda. Ivonete, seja bem-vinda. Vão dizendo para mim se vocês estão me ouvindo, se está boa a conexão, porque nós já tivemos problema com a conexão hoje. Seja bem-vinda, Viviane. Então vão dizendo aí para a Nutri. Eu vou esperar a Nanda entrar aqui com a gente para ela pedir para participar dessa live incrível. Essa mulher guerreira que se transformou e continua se transformando, mostrando para vocês através das redes sociais como que é possível sim eliminar e secar a pochete em apenas 19 dias, como é possível sim perder 14 centímetros de pochete em 11 dias de projeto, né? E ela vai contar essa história diretamente para vocês. Hoje a gente já entrou aqui ao vivo, mas não conseguimos. Mas nós estamos tentando, né? Vou esperar ela entrar aqui para entrar ao vivo com a gente para contar essa história linda. Enquanto ela não entra, eu vou adiantando e falando com vocês, né? Eu tenho que esperar ela entrar aqui, ver se ela vai conseguir entrar comigo. Então a Nanda, ela fez o projeto Seca Pochete, e ela conseguiu eliminar 30 quilos, mas não foi só em um projeto, né? Na verdade, o primeiro projeto que ela fez, ela perdeu 13 quilos. Depois ela vai contar isso. Eu acredito que são tantas pessoas que a Nutri acaba se atrapalhando, mas eu acho que foi 13 quilos que ela eliminou em 19 dias, a primeira vez. Mas ela fez mais um projeto e aí ela continuou eliminando peso. Ela chegou a eliminar 35 quilos. Mas quem melhor do que eu para contar essa história é ela, porque a Nutri, né? A Nutri acaba se atrapalhando e esquecendo, porque são muitas alunas e aí muitas histórias. Mas ela vai contar para vocês essa história de vida dela, o que fez ela se determinar, né? Porque ela falava que ela se aceitava como ela era, né? Ela pesava 112 quilos quando ela se determinou a entrar no projeto, como que ela se sentia, como que estava, né, a vida dela nessa questão, como estava a saúde dela nessa questão, como a vida dela está hoje, como está a saúde dela hoje. Então, tudo isso ela vai contar para vocês aqui nessa live ao vivo comigo. Eu só estou esperando ela entrar aqui comigo para a gente começar essa live. E vai ser incrível. Não deixe, gente, de ver, porque às vezes o que acontece? Ela fala uma coisa que conecta com a sua dor. O que é dor? Às vezes a gente sente uma dor e a gente nem sabe. É isso mesmo, a gente sente uma dor e a gente nem sabe. Às vezes a dor que você sente, seja bem-vinda Irene, seja bem-vinda Alice, seja bem-vinda Irani, seja bem-vinda Dani Teixeira. Então, às vezes, a gente tem uma dor, né, por estar acima do peso e a gente não percebe. Que dor nutre? Depende. Às vezes tem gente que não consegue se olhar no espelho, às vezes tem gente que se maltrata ao se olhar no espelho, às vezes tem gente que fala para si mesmo: ah, eu não consigo, ah,
eu sou assim mesmo, como que você pode não conseguir, se maltrata. Às vezes as pessoas olham com a gente com aquela cara torta, né? E você se incomoda. A Nanda acabou de entrar na live, gente, né? Então, vou pedir aqui a participação dela. Então, gente, às vezes, né, você tá tão acostumada com tudo que você sente que você acaba se acostumando com essa dor. Então, às vezes, a Nanda pode falar alguma coisa para vocês, falar alguma coisa que vai conectar com essa dor sua que às vezes você nem sabe que você tem. Seja bem-vinda, Nanda, nessa live incrível, onde você vai contar a sua história para Nutri. Seja muito bem-vinda, essa mulher guerreira aí que já conseguiu eliminar 35 quilos na primeira vez. Ainda nós não sabemos, gente, quanto que ela eliminou em 11 dias, mas nós vamos saber só com 19. Porque o que acontece? O projeto ele acontece em 19 dias. Quando completa 10 dias, a Nutri pede para fazer uma avaliação. Mas essa avaliação a gente faz somente com as medidas e fotos, né? Por que a gente não pesa? Porque a melhor forma de se avaliar um resultado é através das medidas e das fotos. E a medida da Nanda simplesmente 14 centímetros de pochete. Ela eliminou em 11 dias. Mas ela vai contar para vocês a história dela, uma história incrível, né? Como que ela conheceu o projeto, como que ela conheceu a Nutri, né, Nanda? Eu quero que você conta lá de trás toda a sua história, toda a sua caminhada, porque às vezes tem algumas seguidoras novas, alguma seguidora, né, que tá na mesma situação que você se encontrava, pesando 112 quilos quando você entrou no projeto. Então, vamos lá, Nanda, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Nutri. Eu estou muito feliz de estar aqui para contar um pouco da minha história e eu espero que a minha história incentive alguém a dar o primeiro passo. Com certeza você vai incentivar muitas mulheres que, assim como você precisou, né, de uma ajuda para entrar dentro do projeto. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mulheres e transformar muitas vidas, porque esse é o intuito da Nutri aqui na internet. O intuito da Nutri, a missão da Nutri nessa terra é salvar vidas, né? E eu tenho certeza que você também vai salvar muitas vidas com a sua história. Nutri, eu não estou te vendo. Você não tá A me gente vendo? tá em Meu, uma tela preta aqui na minha frente. Não estou conseguindo te ver. meu Deus. Você quer tentar conectar de novo? Será que vai dar certo? Tenta ligar, reverter a sua câmera para trás e para frente para ver. Não vai. Não vai? Não. Veja Mas agora. vamos continuar assim mesmo, porque a gente já tentou outras vezes, não deu certo. Então vamos. Então vamos continuar assim. Você vai ouvir minha voz, mas você não vai conseguir Ah, me vocês ver. estão vendo? Não, se vocês estão vendo, então a gente tá ótimo, então. Vamos continuar assim. Para mim, eu tô te vendo aqui também, né? Então, vamos lá, gente. Então, Nanda, eu quero que você conta para as nossas seguidoras, né, e mulheres, né, que também estão numa situação que eu já passei, que você já passou, né? Como que você conheceu o projeto? Qual que foi a sua história? Como que você se sentia antes do projeto, né? E como que você se sentiu quando você eliminou os 35 quilos? Por que que você decidiu fazer de novo o projeto? E aí você falou assim, Nutri, posso compartilhar esse projeto para as mulheres saberem, né, o que é viver o projeto 19 dias, né? E aí a gente falou, não, vamos compartilhar. Se você está determinada a compartilhar, né? Vamos compartilhar essa história incrível e você viver no projeto para elas verem
que realmente no projeto não se passa fome, porque, né, a gente fala assim, dentro do projeto a gente não passa fome, e às vezes o que que acontece? As pessoas não acreditam, porque já passaram por tantas dietas restritivas, já passaram tanto fome sem ter resultado, que às vezes as pessoas elas acabam não acreditando nessa promessa que eu acabo fazendo na internet, porque é muito verdade, que a gente não passa fome. Aliás, é proibido passar fome dentro do projeto, né? Então eu quero que você comece contando essa história para as nossas seguidoras. Então, eu vou começar falando para vocês quem era eu antes do projeto, né? Eu era uma pessoa que não tinha autoestima, vivia sempre cansada, tinha um problema crônico de dor de cabeça, refluxo, disposição zero, não tinha disposição para sair no mercado, fazer uma compra para dentro de casa, cuidar da minha casa, zero disposição. Eu fiz uma colinha para me lembrar de tudo que eu tenho que falar para vocês, tá? Então, eu comecei lá do comecinho, né? Eu gravava vídeos aqui para as redes sociais, incentivando as mulheres a se amar, se aceitar do jeito que era, com a obesidade. Porque eu sempre sofri com a obesidade desde muito pequena, desde criança. E só que no fundo, não era feliz do jeito que era, né, naquela obesidade. Tinha muita dificuldade, problemas de saúde, né, a questão do refluxo, dormia muito mal à noite por conta disso, por conta da obesidade. Então, eu cheguei tentei várias coisas, nada deu certo. Eu cheguei num ponto, falei, não, a minha vida vai ser essa, eu tenho que ser aceitada do jeito que eu sou, não tem saída para mim, e é isso mesmo. Aí criei a capa da falsa ilusão de se aceitar e falar, não, eu vou me empoderar e vou empoderar mulheres também na internet que está acima do peso, a se aceitar do jeito que é, da forma que é. Só que isso era apenas uma capa, né? Na realidade mesmo, eu não estava feliz do jeito que eu estava, porque eu estava com problemas de saúde. Eu não estava conseguindo cuidar da minha filha pequena, que na época tinha 4 anos e precisava muito da minha ajuda. Não tinha condições de cuidar dela. E daí foi quando, bom, o estupim mesmo, que fez assim, eu falar, não, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já falei para vocês várias vezes, gente, tá muito frio e seco por aqui, deixa eu tomar um golinho. Foi quando eu fui dar um banho nela e eu não aguentei, eu quase desmaiei dentro do banheiro. Eu tava enorme, 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 enorme. E eu quase desmaiei. Você pesava quanto nessa época? O meu auge foi 112 quilos. Nos 112 quilos foi quando eu falei, não, eu tenho que tomar uma decisão, porque daqui não tem mais saída. Ou eu tomo uma decisão, ou eu literalmente não vou passar muito tempo aqui, não vou poder curtir as minhas filhas, não vou poder cuidar das minhas filhas. Foi com 112 quilos. E daí essa situação constrangedora que eu passei dentro do banheiro, eu agachei para lavar o pezinho dela, e faltou o ar, me deu vertigem, eu sentei ali dentro do banheiro e eu vendo a situação que ela ficou e me ver naquela situação, ali foi para mim um estupim. Eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Gente, eu não aguentava brincar com a minha criança, não aguentava brincar com ela, faltava o ar. Eu tinha medo de sentar em certas cadeiras e as cadeiras não me aguentar, eu tinha medo das cadeiras me quebrar. Mas a maioria das vezes eu passava, fosse em algum lugar, eu passava de pé, porque eu tinha medo de sentar nas cadeiras e as cadeiras quebrar. Situações de ir na loja plus size e não encontrar o meu tamanho. Eu já passei por isso. Muita vergonha. Sabe que se sentir verdadeiramente humilhada? Eu já passei por todas essas situações. E o estupim para mim foi isso. Eu ver a situação que a minha filha ficou ao me ver na situação que eu estava dentro do banheiro por não ter conseguido lavar o pé dela. E daí eu falei, não, agora eu vou ter que tomar alguma decisão. Aí eu gravava conteúdo para a internet, empoderando as mulheres gordinhas a aceitar do jeito que era. E eu sempre fui muito transparente nas minhas redes sociais. No momento que eu tô me sentindo, eu sempre fui muito transparente. Nunca escondi nada, as minhas ideias sempre foi abertas nas minhas redes sociais.
E daí eu vim reclamar, né? Fui falar sobre essa situação, né, que eu tava passando, né, que eu não tava aguentando mais a situação do jeito que tava, né, que eu tinha que tomar uma decisão, mas eu não sabia por onde começar, tava totalmente perdida, mas eu sabia que eu tinha que começar, que eu tinha que tomar uma decisão por conta da situação. Aí falei a situação toda que tinha acontecido com a Isa. E aí foi quando apareceu o anjo. Eu sempre falo, eu não lembro o nome dela, Josiane? É, Não, é Josiane, Josiane. né? Foi quando apareceu Não, o Josiane anjo. não, amor. A Como é que é? Rose. Foi a Rose. É Rosiane, né? Rosiane. Isso, foi quando apareceu a Rosiane. A Rosiane, ela foi o anjo enviado pelo Senhor na minha vida. Aí ela me chamou direct, Nanda, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, quem sabe dá certo pra você, conversa com ela. Passou o Instagram da Nutri. Aí eu fui no Instagram da Nutri. Aí comecei a ver os vídeos, né? Comecei a. Não chamei logo de cara, tipo assim, ela mandou mensagem, eu já fui e chamei. Não. Acho que eu levei uns 4 dias pra poder chamar a Nutri. Aí eu fui no Instagram da Nutri, olhei o conteúdo dela, muito interessante. Coisas que eu vi ali eu não tinha visto em outro canto. Então, aí eu comecei a criar aquela sementinha, né? Será? Será que vai dar certo? Será que eu tento, pelo menos essa última vez? E se der certo, né? E fiquei naquela dúvida, né? Fiquei naquela dúvida. Eu já tinha tentado de tudo, nada tinha dado certo. Eu não vou mentir pra vocês, eu entrei bem desconfiada. Eu entrei desconfiada que não ia dar certo. Eu ainda falei pra Nutri, não Falou, falei, Nutri? falou Falei, ai, assim, Nutri. Nutri, ó, vai ser a última vez que eu vou tentar. Vai ser a última vez que eu vou tentar, porque eu já tentei de tudo. E vai ser a última vez que eu vou tentar. Aí eu peguei e falei assim pra você, você vai conseguir, né? Quando eu falei assim, você vai conseguir, aí ela falou, aí depois, né, ela não falou nada pra mim. Aí ela falou assim, Nutri, você acreditou mais em mim do que eu mesmo. Verdade, gente. Eu entrei desacreditada, desconfiada, porque, ó, pensa comigo, eu levei a vida inteira para chegar no preço que eu cheguei. Aí chega a pessoa e fala para mim assim: não, ó, você vai fazer isso, isso e isso, em 19 dias você vai ter resultado. Desconfiada. Eu falei, mas tá, que eu levei a vida inteira para engordar e em 19 dias eu vou ter resultado de alguma coisa. Eu já tinha passado por nutricionista que eu perdi 1 quilo. 1 quilo em 30 dias. 1 quilo em 30 dias. E daí a pessoa vai chegar e vai falar para mim que eu vou ter resultados relevantes em 19 dias, que eu posso perder até 14 quilos em 19 dias. Eu entrei desconfiada. Falei, tá, mas vamos, vamos. E aí entrei. Foi quando eu descobri o projeto e entrei no projeto, mas eu entrei desconfiada, mas eu falei, vou seguir o passo a passo, vou fazer tudo certinho. Porque eu entrei, gente, que era a minha última cartada, sabe? Eu entrei determinada, ou isso daqui vai dar certo, ou acabou pra mim. Eu entrei com toda a determinação e foco que vocês puderem imaginar. Se ela falar pra mim é A, é A. Se ela falar pra mim é B, é B. E entrei. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi totalmente diferente de tudo que eu já podia, de tudo que eu podia pensar na minha vida. Totalmente diferente. Eu entrei achando que, né, que eu ia seguir um cardápio, que eu ia, não, vai ser assim, vai ser assado desse jeito. Não, Mas essa eu não. vou ter que falar. Ela mandava mensagem assim para mim, mas cadê o cardápio? Ô Nutri, eu quero que você faz assim para mim. O que Uhum, que eu tenho que comer na hora que eu acordo? O que que eu tenho que comer na hora do almoço? O que que eu tenho que comer no jantar? Eu quero, Nutri, um isso, cardápio, porque desse jeito não vai dar certo. Eu falava, vai. Você tem que fazer verdade. com as coisas que você tem na sua casa. E ela insistia em pedir esse cardápio para mim. Quase todo dia, no começo, ela mandava mensagem para mim. E eu Verdade. fazia ela pensar o que, que ela tinha em casa para ela fazer o projeto, mas ela não queria pensar, ela queria as coisas porque é desse jeito que você aprende, né? Verdade. Aí ela queria o cardápio, mas pode continuar, Nanda. E aí, quando eu entrei dentro do projeto, eu vi que não tinha cardápio. Por isso que eu falo para vocês, é totalmente diferente do que tem por aí. Eu aprendi que o emagrecimento começa aqui.
na sua cabeça. Olha, aqueles áudios da Nutri, o que que eu tenho para falar? Aqueles áudios são espetacular. Todo mundo tinha que ter acesso àqueles áudios. São tão maravilhosos que eu comecei a entender coisas. Gente do céu, só um minutinho, porque senão não vou conseguir gravar. Despertador. Voltei. Onde que eu parei, que eu estava falando da mudança de pensamento, né? Os áudios foram essenciais na minha jornada, no meu processo todo. Porque eu comecei a entender coisas que, para mim, eu nem fazia ideia que existia. A mudança de pensamento, e aí que vem a troca, que nem a Nutri fala, né? O chip de gordo para o chip de magro. Quando que eu ia imaginar que eu tinha que estudar para poder emagrecer, que eu tinha que mudar aqui, que as coisas tinham que fazer sentido aqui para eu conseguir perder peso? E quando que eu ia imaginar que eu tinha que recuperar a minha saúde primeiro para depois perder peso? Quando que a minha vontade é não, eu quero perder peso, saúde, não quero nem saber, eu quero perder peso. Quando que eu ia imaginar isso? Que eu cuidando da minha saúde, eu ia ter o resultado de emagrecimento. Hoje tá complicado aqui, o negócio tá caindo, peraí. Não vai cair aqui na minha cara. Então, eu comecei a mudar por dentro, comecei a mudar os meus pensamentos, e isso facilitou de um tanto. Eu digo para vocês, assim, com muito amor, com muito carinho, 50% as aulas, as estratégias, mas os áudios da Nutri são essenciais em cada passo do processo todo do emagrecimento dentro do projeto. Fez toda a diferença, já me salvou muitas vezes aqueles áudios. Então, a mudança de pensamento, né? Quando eu comecei a entender o que significava cada coisa, por que que eu tinha que fazer isso, por que que eu tinha que fazer aquilo, se tornou tudo simples, tudo mais fácil de se colocar em prática. E aí, quando a Nutri fala assim que é fácil, hoje eu vejo que sim, que realmente é fácil. Realmente é fácil você aprender e colocar em prática. Mas quando a gente não tem a informação certa, né, aí se torna tudo mais difícil mesmo. A gente não tem um caminho, não tem um norte. Tenho muito a agradecer a Nutri, porque a Nutri, ela me deu o caminho. Ela me ensinou como que faz cada coisa. E eu aprendi e realmente eu tive a mudança de mentalidade. Eu realmente tirei o meu chip de gordo e coloquei o meu chip de magro. Tem mais alguma perguntinha, Nutri? Eu tô amando essa live, Tenho, gente. Eu tô lógico que muito eu tenho. ansiosa. Eu quero que você fale para elas como que foi no primeiro projeto, quanto que você emagreceu, quantos projetos você já fez, qual que é o projeto que você está agora, por que que você voltou a fazer esse projeto de novo, né? Então eu quero que você fala para elas isso. Se você fez atividade física para fazer esse projeto, fala aí, depois eu tenho mais umas perguntas. Gente, olha, eu comecei o projeto em meados de março de 2022. Eu comecei o projeto. Foi quando eu conheci a Nutri que aconteceu tudo isso, né? No primeiro projeto, eu perdi 13 quilos em 19 dias. No segundo projeto, que eu fiz 3 projetos. No segundo projeto, eu perdi 8 quilos em 19 dias. E no terceiro projeto, o penúltimo agora, né? Eu perdi 11 quilos em 19 dias. Com a mente e o pensamento totalmente alinhado, continuei, né? Depois, com tudo que eu aprendi dentro do projeto, continuei, consegui perder mais 3 quilos. E depois eu mantive meu peso até agora, dezembro de 2024. Mantive, assim, sem efeito sanfona nenhum, sabe? Tudo E certinho. você tinha liberdade alimentar nesses. Sempre tive a minha liberdade alimentar, sempre tive. Só que daí aconteceu o quê? Final do ano, não dando desculpa, já dando, né? Final do ano chegou, final de ano aqui em casa tem tanto aniversário. Tava numa época, assim, meio angustiada. Falei,
peso que eu quero, eu vou me... Não, eu vou dar liberdade, eu vou comer tudo que eu quiser comer. Tudo que eu quiser comer. No final do ano, tava aí, comi tudo que eu queria comer, e falando, amanhã eu volto. Amanhã eu volto. Amanhã eu volto. E esse amanhã nunca chegou. Quando eu fui me deparar, me fez dar o tino na minha cabeça de falar assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. O refluxo voltou, a dor de cabeça voltou, a ansiedade começou a voltar, já não estava conseguindo ser uma pessoa mais ativa. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, né? Aí fui no postinho levar minha menina, que não estava muito bem, cheguei lá, subi na balança, em 5 meses eu engordei 9 quilos. Eu parei de colocar em prática tudo que eu aprendi dentro do projeto. E o resultado foi que o quê? Eu engordei 9 quilos em 5 meses. É muito quilo em pouco tempo. 9 quilos em 5 meses. Foi daí quando eu falei, conversei com a Nutri de novo, falei, Nutri, ó, aconteceu isso, isso e isso, eu quero voltar para o projeto e quero fazer esse projeto. Só que dessa vez eu quero fazer um projeto aberto, né? Eu quero compartilhar com outras pessoas, né? Eu quero literalmente abrir e mostrar na real tudo que funciona, como que funciona e, quem sabe, incentivar outras pessoas também a dar esse primeiro passo. E é o que está acontecendo, né? A gente já está no 11º dia. Hoje é o dia da minha avaliação, né, Nutri? Dia da sua Gente, avaliação, e ela já mandou para mim, gente, 14 já. E, centímetros ó, de cintura, gente de do céu, pochete. cara. Aí, gente, aconteceu tudo isso, por isso que eu voltei de novo pro projeto, tá? A minha meta dessa vez agora, esse projeto é o 4º projeto que eu tô fazendo. Só relembrando mais uma vez aqui, que eu fiquei quase 2 anos, tá? Sem engordar. Eu só voltei a engordar porque eu parei de colocar em prática as coisas que eu aprendi dentro do projeto, por isso que eu voltei a engordar. Mas eu fiquei 2 anos com o mesmo peso, tá? 2 anos não, quase 2 anos. Faltou quase 2 meses para dar 2 anos. Mas eu fiquei quase 2 anos com o mesmo peso. Joinha? Só para não ficar nada errado. E aí, agora, nesse projeto, o que que aconteceu? Ó, eu entrei no projeto de fluxo. Gente, vocês não têm noção o quanto isso estava sendo dificultoso para mim poder dormir. Refluxo, eu cheguei a ficar 6 dias sem ir no banheiro, intestino totalmente preso, dores pelo corpo, levantava um craque ali, outro craque aqui, sabe? Dores pelo corpo, dor de cabeça, ansiedade, disposição zero, já não estava conseguindo mais levantar às 6 horas da manhã com aquele pique, com toda a energia que eu precisava, porque minhas meninas estudam de manhã. Não estava conseguindo, estava fazendo isso com muita dificuldade. Libido no chão, né? Libido zero. E com 3 dias de projeto, desse projeto agora que eu voltei, tudo isso se transformou. Tudo isso. Não estava conseguindo beber água também. A água que eu tenho que beber não estava conseguindo. Eu já estou conseguindo beber a minha água. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês? Autoestima lá em cima, saúde 100%, refluxo já desapareceu, ansiedade desapareceu, aquela vontadinha de estar beliscando toda hora na geladeira, isso não existe mais, tá? Isso já passou. Com 3 dias de projeto, eu mandei um depoimento para a Nutri falando para ela, isso daí com 3 dias de projeto já estava tudo certo para mim. Eu já não estava sentindo mais nada disso. Cuidar da minha casa, brincar com a minha menina mais pequena, sabe? Fazer as atividades da casa, coragem de ir no mercado para poder fazer uma comprinha, que eu não tinha, não estava tendo coragem, mas nem para sair dentro de casa. E isso tudo se acabou com 3 dias de projeto. Então, hoje eu posso dizer que para vocês, acho que é nítido para vocês, né? Acho que vocês conseguem ver no meu rosto a alegria que eu tô. Acho que dá para vocês sentir a minha energia, porque eu tô muito, muito feliz. A saúde está de volta. E eu tenho certeza que agora, né, vai ser para ficar mesmo, porque eu tô determinada. Eu não quero só perder 8 quilos, eu quero perder muito mais do que isso. Porque é aquela história, né? A gente entra, lembra quando eu falei pra vocês que eu entrei desconfiada? Eu falei pra Nutri, a Nutri perguntou pra mim, Nana, você tem que ter um caminho.
Quantos quilos você quer perder? Seja realista e coloca na mesa quantos quilos você quer perder. Aí eu meio que desconfiada, eu falei, Nutri, se eu perder 10 quilos, se eu sair do 100, Nutri, pra mim tá ótimo, eu já vou te agradecer muito. Tá bom, você vai perder os 10 quilos. Eu falei, aham. Bem desconfiadinha, né? Falei, aham, então tá bom. Entrei. Gente, com 6 dias que eu subi na balança, eu já tinha perdido 6 quilos. Com 6 dias, perdido 6 quilos. Aí no primeiro projeto eu perdi 13 quilos. Aquilo pra mim foi um deslumbre. Um deslumbre. Eu falei, nossa, cara, agora eu quero perder mais. Eu quero perder mais 10 quilos. E continuei. Depois que eu bati a meta, eu falei, nossa, cara, agora eu quero perder mais 10 quilos. E assim foi. E assim foi, gente. É maravilhoso. Não tem outra coisa para falar sobre esse projeto. É maravilhoso. E outra coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui para vocês, principalmente para você, Nutri. Eu tenho tanto te agradecer pela sua dedicação, sabe? Por tudo que você entrega. Só um minutinho. Por tudo que você entrega dentro daquele projeto. Eu realmente vejo dentro do projeto que você se entrega. Não é aquela coisa assim que, eu vou entrar dentro do projeto e daí você tem as aulas lá e você segue aquilo e é aquilo. Não, gente. Ela realmente se entrega, nutre gratidão por você se entregar, por você ter se entregado para mim, por você ter me dado a mão, não ter soltado a minha mão. Teve vezes que eu falei, nossa, não, eu vou chutar o pau da barraca. E a Nutri mandar o áudio para mim, e através daquele áudio eu refleti e falar, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que vai me vencer. Eu sou mais forte, sabe, pelo empoderamento que você me deu. Eu acho que é isso. Eu tenho que te agradecer por isso, pelo empoderamento. Você me transformou não só o físico aqui fora, você me transformou aqui dentro também. Com os seus áudios, com o seu apoio. Te agradeço muito por você nunca ter soltado a minha mão, por você. Desculpa, gente. Você sempre ter me dado o apoio que eu precisava. Porque se não fosse você, eu sei que eu estaria numa situação muito pior. E você, em momento nenhum, me abandonou. Você sempre esteve ali, me dando sua mão, me dando seu apoio, mostrando com clareza o que eu tinha que fazer, me colocando no caminho certo. Eu tenho muita gratidão por você, por esse projeto, porque eu entrei nesse projeto totalmente desconfiada, achando que nada ia funcionar para mim, porque eu já tinha tentado de tudo. Mas você mudou a minha forma de pensar e através disso, através dos seus áudios, eu falo isso para você de coração, assim, sabe? Cheio de gratidão. Você me transformou realmente, não só meu corpo. Você me transformou em uma outra mãe, em uma outra amiga, em uma outra filha, em uma outra esposa. A transformação não foi só de corpo, mas principalmente de mente. Você me fez enxergar coisas que antes eu não via. Então, eu tenho muita, muita gratidão mesmo por esse projeto, pela sua dedicação e te agradeço demais por isso. Você colocou o seu conhecimento dentro desse curso e eu vou falar para você, muita gratidão por você ter se proposto a colocar esse conhecimento aqui e por ter me ajudado em todos os sentidos, não só na questão do peso, mas também me tornar uma nova mulher. Ai, gente do A gente se céu. emociona, a gente se emociona mesmo, gente. A gente se emociona porque a Nanda já teve aonde você, que talvez aí está nos assistindo, está. Eu também já estive, eu também já pesei 105 quilos. Eu também já senti no couro, na pele, tudo que vocês sentem por estar acima do peso, né? Então, a gente se emociona porque lá atrás a gente também achava que não tinha saída, né? Lá atrás, quando eu entrei para fazer nutrição, que eu não entendia o porquê que eu estava lá naquela faculdade, eu também achava que não tinha saída, né? Então, assim,
A gente se emociona porque, às vezes, né, você está aí nos assistindo, você também está sofrendo calado. Às vezes você está tentando passar que tá tudo bem, que você se aceita assim, que é assim mesmo, que você já tá numa idade acima de 30 anos, já tô chegando nos 40, já tô chegando na menopausa, é assim mesmo, né? O meu corpo se transformou e não, né? Às vezes você sofre com peso também desde criança, assim como eu sofri, como a Nanda sofreu desde criança, né? Com o peso. Não é fácil, né? Que você tentar uma coisa, você passar fome e chegar na balança e não ter resultado, né? E a gente, quando a gente usa um método certo, igual eu estava falando hoje de manhã, né? Que a gente dá a gasolina, igual quando a gente dá gasolina para um carro e o carro estraga, né? Dá gasolina errada. Quando a gente dá a gasolina errada para o nosso corpo, né? Acontece tudo isso que a Nanda acabou de falar que estava acontecendo com ela, assim aconteceu comigo, assim aconteceu com um monte de alunas, né, que já participaram do projeto Seca Pochete em 19 dias. E a partir do momento que você dá aquela gasolina certa para o carro e ele começa a funcionar de novo, a gente nem acredita, né? É uma transformação assim. A Nanda teve essa transformação agora em 11 dias, que ela fala assim para mim: Nutri, eu acho que eu tinha esquecido. Ela fala assim: eu acho que eu tinha esquecido como que era. Porque, cara, eu tô diferente. Cara! Então, assim, a gente acaba esquecendo como que é bom se sentir bem, porque infelizmente a gente acostuma com o ruim. E a gente nunca pode acostumar com o ruim. A gente sempre tem que querer ser melhor a cada dia. A gente sempre tem que querer ser 1%, eu não falo 10, eu sempre falo isso dentro do projeto. A gente sempre tem que querer ser 1% melhor a cada dia, né? Assim, é emocionante porque a gente já sentiu no couro e na pele tudo isso. E quando a gente consegue, quando a gente vê que é capaz, né, e que a gente olha para trás, não tem como se emocionar, né? Não tem como. Mas vamos continuar essa live mesmo emocionadas. E aí, Nanda, eu queria que você falasse para mim se você fez atividade física para emagrecer esses 14 centímetros em 11 dias. E se você fez atividade física para emagrecer esses 35 quilos que você tinha perdido nos 3 projetos anteriores. Não, eu não posso falar para vocês assim que no comecinho, eu acho, no primeiro projeto, eu acho que eu fiz uns 3 ou 4 dias de caminhada. Só que daí depois eu vi que não ia dar certo. Então, eu falar para vocês que eu fiz exercício? Não conta. Então, eu falo para vocês com toda certeza, não fiz exercício físico nenhum. Eu fiz 3 dias de caminhada no primeiro projeto. Aliás, de agora, eu não fiz nem, nunca fiz exercício físico nenhum. Tá. Então, Nanda, outra coisa que eu queria que você falasse, porque às vezes as pessoas elas ficam assim, ai, é muito caro participar do projeto, né? Porque às vezes tem que comprar produtos caros, né? Eu queria que você falasse, né? Se você está economizando no mercado com o projeto, como que está aí essa questão? Inclusive, essa foi uma das minhas dúvidas, né, quando eu entrei no primeiro projeto. Ai, Nutri, eu não vou conseguir, porque precisa comprar isso, precisa comprar aquilo na nossa primeira conversa, né? Essa foi uma das minhas dúvidas também. Hoje, eu economizo no mercado. Eu tenho muita economia no mercado. Porque antes eu gastava em torno de 350 reais por mês somente com sorvete. Era vício. Todo domingo tinha que ter 2 potes de sorvete na minha mesa. Todo domingo. Todo domingo. Então eu já tive essa economia de 300 a 350 reais por mês. E tinha cervejinha também que você bebia, né?
Não, eu não era muito de Ah, beber, não, não. não é Agora, João Paulo era. ela. Não, tá certo. É a Irene que bebia. Então, tirando outras pequenas mudanças, né? Pãozinho francês todos os dias, a bolachinha recheada todos os dias, né? Em vez disso, eu comecei a fazer coisas saudáveis para minhas filhas comer. Não é que hoje elas não comem, elas comem, mas não é uma rotina. Isso não é rotina, esse tipo de alimentação. De vez em quando eu abro uma exceção para elas, mas não é rotina. Então, veio muita economia, sim, no mercado por conta disso. O pãozinho francês, o potinho de sorvete, as bolachinhas recheadas, os din-din que elas gostavam de comer, né? Tudo isso foi por água abaixo. Depois que eu entrei no projeto, eu aprendi tantas coisas que não tem como continuar. Das coisas que você aprende dentro do projeto, você não O consegue que continuar mais. E nojo, outra né? Lembra do que nojo? coisa, café. Nutre do céu, eu não vou conseguir tomar café sem açúcar. Meu café, gente, a colher de sopa era duas daquela. Num tantinho de café assim. A xícara por aqui, ó. Por aqui a xícara, 2 colheres de sopa de açúcar. Mexi, ó, pra dentro. Hoje em dia, se eu colocar café com açúcar na minha boca, na mesma hora vai vir aqui, ó. É jogar fora, não tem saída, não tem saída. Ah, essa Nos questão primeiros do dias. café, tô lembrando aqui, porque vocês vão contando, gente, a gente vai lembrando. E são muitas alunas, e até eu acabei de confundir a Nanda com outra aluna que tinha a questão de cervejinha todo final de semana. Então é assim, ó. Ela pegou e mandou uma mensagem para mim assim: Nutri, não tô aguentando de dor de cabeça. Eu tô com muita dor de cabeça, Nutri, porque eu não tô tomando meu café, Nutri. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas por que você não tá tomando seu café? Ah, Nutri, que eu não consigo tomar café sem açúcar. Aí eu falei, Uhum. você consegue sim, porque você não gosta do café, você gosta é do açúcar que você coloca no café. E aí ensinei ela como que ela ia fazer, né? Que ela ia fazer um chafé, né? E aí ela ia começar a tomar esse café e depois ia começando colocando mais pó. E quando ela tomasse café com açúcar, ela não ia conseguir tomar. Aí ela não acreditou em mim, mas ela, como muito obediente, ela fez. Aí ela conta para vocês. Gente, hoje eu não consigo. Eu não consigo tomar café com açúcar. O meu café é zero açúcar. Em todo canto que eu vou. E outra coisa, não faço sala para ninguém. Se eu tô na casa de uma pessoa, a pessoa vem me oferecer café, eu já pergunto: tem açúcar? Tem açúcar. Não tomo. Eu não tomo, não faço, não vou tomar só para fazer sala. Não tomo. Não sou obrigada. Inclusive, já escutei várias vezes. Nossa, depois que começou com isso daí, tá cheio de nojinho. Gente, é minha saúde. É minha saúde. Eu já coloquei na minha cabeça que eu amo a minha família, eu amo a minha vida e eu preciso estar bem para cuidar de quem eu quero bem. Então, eu não vou me dar fazer isso só para fazer gracinha, para fazer sala para os outros. Eu não tomo café com açúcar em canto nenhum. Mas a questão não é nem o não tomar. Eu acho que assim, igual eu não consigo tomar. Antes eu Eu até também não. tentava para, tipo assim, porque quando eu fazia visita domiciliar, né? Aí você chega o paciente, a acompanhante do paciente, ela sempre quer te agradar. E eles sempre querem agradar com café. Aí eu tentava, eu saía passando mal da casa da pessoa porque trava a garganta e dá ânsia de vômito mesmo. Não é, gente, balela, isso é verdade. E Eu sinto aí, gosto de lodo na minha boca quando eu tomo. É o mesmo gosto. O gosto parece que eu tô com lodo, com baba dentro da minha boca, sabe? e Eu não aí, consigo. e aí eu também agora eu sou igual a Nanda. Toda vez que me oferecem, eu falo assim, tem açúcar? Ai, tem. Ai, eu não tomo, que eu passo mal. Eu falo a real. Eu falo, ó, eu passo mal se eu tomar com açúcar, né? Então, assim, essa questão de mudança de hábitos é muito, né? Porque a gente faz aquela higiene, né, do paladar e aí tudo a gente sente com muito açúcar. A gente consegue sentir muito açúcar até nas frutas, né? Que a gente não sentia. Então, isso é É muito verdade. real. E outra coisa que eu tenho para te perguntar, Nanda, né, fora da economia do mercado, a questão do chip de gordo, chip de magro, você já falou, mas falou num contexto, mas eu queria que você explicasse essa questão do chip de gordo e chip de magro. Como que é hoje a sua mente?
Nutri, hoje eu sei com clareza tudo que eu posso, tudo que eu não posso e o que eu quero, principalmente, né? Se eu tenho a minha liberdade alimentar, hoje eu vou comer. Não é que eu sinta vontade, gente, porque não sinto vontade, tá? Mas se eu falar assim, hoje eu vou comer pão, eu vou como meu pão. Mas eu sei que amanhã eu tenho que estar no meu caminho de volta, porque é aquela coisa. O que não está na minha rotina não vai me prejudicar. A partir do momento que virou rotina, eu sei que ali está o problema, que vai me prejudicar. Então, a mudança do chip de gordo para o chip de magra é isso, é você saber o limite, é você saber, não, isso daqui eu posso, isso eu não posso. Hoje eu vou me prestigiar com isso, mas amanhã eu estou de volta nisso com facilidade. Então, hoje eu consigo falar para vocês. Mas não, a questão de ter a vontade tá aí, né? Eu não sinto vontade, eu não tenho essa vontade de falar assim, vou comer. Ó, ontem mesmo as minhas meninas comeram bolo. O que que eu fiz? Eu comi o meu bolo. Fui lá, fiz o meu bolo de ovo com piscina, comi. Acho que eu mostrei para vocês, né? Algumas de vocês devem ter visto. Mas a vontade de comer aquele bolo, zero vontade. Mas se eu quiser comer, eu sei que eu vou comer e amanhã eu tô de volta aqui. Isso, na minha cabeça, é claro. É muito claro isso. Aquela facilidade, né? Porque mas isso é porque minha mente já está preparada, né? Os áudios da Nutri me alinhou muito bem. Então, os áudios já me prepararam para isso, né? Hoje eu tenho a minha liberdade e a mudança de chip tá aí. O chip de gordo para o chip de magro. Porque eu consigo voltar com facilidade para minha rotina. Agora, Nanda, eu queria que você falasse desse projeto agora, que nós estamos em 11 dias, e quais foram os frutos, né, da sua avaliação de hoje. Né? 11 dias, gente. Nós vamos fazer outra live quando ela completar os 19 dias, tá? No 10º dia. Não vamos falar no 19 dias, quando completar os 19 dias, quando fizer 20 dias de projeto, no outro dia nós vamos estar ao vivo mostrando para vocês os resultados. Aí nós vamos estar com peso, medidas e fotos, né? Nós só precisamos descobrir um meio de poder mostrar isso para vocês aqui na tela, né? Mas Posso mostrar, Nutri? pode. Ó, essa daqui era eu antes do projeto. Depois a gente vai postar nas redes sociais, só você ficar ligadinha, tá? É porque aqui não tem como trazer para vocês. Então, por isso que eu decidi trazer a foto. Ó, essa daqui sou eu antes do projeto. Com 112 quilos, né? Aí Isso, antes de conhecer o projeto. E agora eu mostro o resultado? Pode mostrar. E esse daqui, minha gente, é o resultado de 11 dias de projeto. Já fechou a meta. Já fechou o short jeans, gente. Isso é muito incrível. É 14 centímetros de pochete. Já fechou o short que ela Hoje, tá? determinou a Essa foto foi entrar tirada em hoje, essa daqui, ó. 11 dias. 11 dias, dá uma olhada. Não, dá uma olhada, gente. É muita diferença. Como que o corpo pode ter o poder de se regenerar em 11 dias, né? Deus é tão perfeito, ele fez uma máquina tão perfeita que ela já conquistou a meta dela dos 19 dias, que era entrar nesse short e o short tá largo. O short tá largo, ela vai postar outra foto que ela mostra de lado que o short já entrou e já tá largo, né? Então, esse é o poder do projeto 19 dias, que você consegue uma meta em 11 dias. 11 Se a dias, Nanda não gente. Ó, e outra estivesse coisa. fazendo, só um pouquinho, Nanda. Se a Nanda não estivesse fazendo isso online, né, às vezes vocês poderiam até ter dúvida. Mas quem está acompanhando ela no Instagram dela e quem está dentro do grupo não tem dúvida nenhuma, porque todo mundo está vendo que ela está comendo, né, que ela não está passando fome. E agora a Nanda fala, porque né, é melhor ela falar do que eu. É realmente isso que eu ia falar. Inclusive, em alguma das caixinhas de pergunta que eu coloquei lá,
teve uma pessoa que perguntou, né? Que falou lá, né? Não foi nenhuma pergunta, foi tipo um desabafo. Isso deve ser muito restritivo. Isso daí vai funcionar por pouco tempo. Tipo essas coisas assim, né? Gente, quem me acompanha lá, quem tá vendo os meus stories todos os dias, quem tá dentro do grupo vendo o que eu como, vocês sabem que não passa fome. Gente, despertador de novo. Um momentinho, gente. Então, gente, olha só o resultado da Nanda, né? 11 dias de projeto, 14 centímetros ela perdeu na pochete, né? Que a gente mede a pochete ali bem, né? Em cima do umbigo você vai e mede a pochete, né? A gente ensina tudo isso, né? Tem o jeito certinho de medir. A Nutri ensina lá dentro do projeto, onde que você vai medir certinho para você medir a sua pochete, que é a cintura, né? A gente apelidou de pochete porque é aquela gordura abdominal que fica ali predominante. Que isso quer dizer o quê? Inflamação, né? Que o seu corpo está inflamado. Então, por isso que você não consegue emagrecer. Então, a Nanda perdeu esses 14 centímetros de cintura em 11 dias, né? Aí ela voltou, agora ela vai continuar. Então, como eu estava falando para vocês, não passa fome. Gente, eu nunca. Ó, quem tiver aqui já fez o projeto, comenta aqui, fazendo favor. Comenta aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Você comenta aí. Você já passou fome dentro do projeto? Eu nunca passei fome dentro desse projeto. Nunca. Eu sempre comi até me sentir satisfeita. Sempre, sempre, sempre. E outra coisa também que eu amei, que isso também diferencia muito de outros tipos de nutricionista, é que você não tem um horário fixo para comer. Você come quando você tem fome. Você come quando tem fome. Ou seja, ó, tipo, eu jantei ontem, acho que era, sei lá, umas 7h15 por aí. Acho que foi mais ou menos isso. Eu tô até agora sem comer e sem Nutri, me fala por que que isso acontece. Explica para Então, elas aí. Eu sei o olha porquê, mas só, explica né? por que Essa que isso acontece. questão do comer quando a gente tem fome, né? Porque comer de 3 em 3 horas, né? Isso caiu por terra há muito tempo. Então, quando eu fiz nutrição lá em 2023, né? A recomendação era. Voltei, gente. Apagou tudo aqui. Voltou, Voltei. voltou. Tá. Quando eu fiz nutrição lá em 2003, né? A informação era, né? Você precisa comer de 3 em 3 horas, porque senão o metabolismo abaixa. Mas isso caiu por terra há muito tempo. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. A indústria brasileira, ela não quer que você descubra isso. Porque eles precisam ganhar dinheiro. Se você comer só quando você tem fome, eles não vão ganhar dinheiro. Essa é a verdadeira palavra que eu tenho para falar para vocês. Mas agora eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece, né? Então, se a gente come de 3 em 3 horas, olha, você está dando para o pensa comigo, vamos pensar. Você está dando para o seu corpo um alimento que ele nem está precisando. O porquê que o seu metabolismo vai abaixar se ele não está precisando de comida, né? Porque se você come toda hora, na verdade você está com fome emocional, não com fome física. Se você está beliscando toda hora, se você está sentindo fome toda hora, isso a gente aprende dentro do projeto, a identificar uma fome física ou uma fome emocional. Inclusive, a Nanda passou por isso esses dias dentro do projeto. Explica aí, Verdade. Nanda, como que foi que aconteceu? A técnica da Nutri Travou, voltou? voltou. Voltou, né? Graças ao áudio da Nutri que me salvou de uma recaída, hein? Porque sexta-feira eu passei por alguns momentos delicados e nervosos, que a primeira coisa quando vem a ansiedade, você quer comer até o reboco da parede, igual fala a Nutri, né? Só que daí eu lembrei da técnica da Nutri. Será que eu tô com fome? Ou isso é ansiedade?
Quando a gente não tem um conhecimento, a gente vai e come. Mas quando a gente tem um conhecimento certo, a gente para e pensa, não, peraí. Será que isso é fome ou é ansiedade? Ou é problemas emocionais, né? Eu fiz a técnica da Nutri de 3 segundos, descobri que não estava com fome, estava com ansiedade. Então, eu sabendo disso, eu não vou comer. Eu não vou comer o que tem ali para poder comer. Então, me salvou muito. Essa técnica da Nutri me salvou demais. Então, o que acontece, né? E aí o corpo não está precisando de comida e você vai dar comida para ele toda hora, toda hora, toda hora. Quando você entra dentro do projeto, a Nutri fala assim, você vai comer quando tem fome. Nos 3 no primeiro até o 5º dia, é normal você comer quase toda hora. Mas Nutri, eu vou poder comer toda hora que eu tiver fome? Sim, você vai poder comer toda hora que você tem fome, mas as coisas certas. Você não vai poder comer sua bolacha recheada, o seu docinho, né? Isso você não vai poder comer. Eu sou bem sincera, né? Dentro do projeto, enquanto você não atinge a sua meta, você não tem liberdade alimentar. Você precisa desinflamar o seu corpo, por quê? Porque o seu corpo está doente. Você tem que pôr na sua cabeça que o seu corpo está inflamado, ele está doente. Então você precisa tratar ele para depois você ter liberdade alimentar. E não tem como você tratar o seu corpo dando para ele o que deixa ele doente. E a sua própria ansiedade, a sua própria compulsão alimentar vem dos próprios alimentos que você consome. Então, porque esses alimentos, eles são viciantes. Eles são viciantes. E aí eles viciam o seu cérebro, tendo quanto mais você come, mais você quer comer. E aí, quando você entra no projeto, passou os 5 dias, você começa a ter um espaçamento maior, né? Você começa a não ter fome. Então, você começa a identificar que, poxa, eu não estou tendo fome. Para que eu vou tomar café da manhã se eu não estou com fome? A Nutri falou que eu não preciso comer se eu não tenho fome. O porquê que isso acontece? Porque nós desintoxicamos primeiro o nosso corpo, desinflamamos as células. Então, vamos pensar assim, ó, quando o nosso corpo está inflamado, a gente machuca o dedo, um corte no dedo, aquilo dói pra caramba, não dói? Infecciona, fica ali todo cheio de pus, né? Então tá infeccionado. As nossas células, elas são redondinhas, bonitinhas. Quando elas estão inflamadas, elas estão inchadas e vermelhas, ali como se tivesse pus mesmo dentro das células, né? Então, como que essas células vai falar para você assim, Nanda, precisa parar de comer, você não pode comer mais, porque já deu, eu não preciso mais de comida. Não tem como ela mandar essa mensagem para você quando você está inflamada. Por isso que você come e nunca se sente saciada. Não era assim que acontecia, Nanda? Sim. Então, a partir do momento que você desinflama essas células, elas começam a funcionar 100%. Elas começam a funcionar 100% e aí elas vão te mandar a mensagem quando é fome física, que você precisa comer, porque o seu corpo está precisando de nutrientes. E aí, como você faz uma alimentação com muito nutrientes, que é o combustível que eu falei hoje de manhã, o combustível certo que o seu corpo precisa para funcionar 100%, aí o que acontece? Você dá essa comida para o corpo, ele nutre todas as suas células, ele nutre todo o seu corpo, e aí o espaçamento entre as refeições, elas vão ficando maiores. Por quê? Porque nós ensinamos o nosso corpo a consumir a gordurinha aí da sua barriga. Então, nós ensinamos para ele... O resultado aparece rápido, né, Nutri? Isso, nós ensinamos para ele que nós não vamos dar para ele, né, que são o quê? Os alimentos que têm alto índice glicêmico, né, que tem um carboidrato de alto índice glicêmico, que é o que a gente não consome dentro do projeto. A gente consome só carboidratos de baixo índice glicêmico, que são as raízes, né, o arroz integral, né. Então, nós ensinamos para ele que nós não vamos dar esse alimento para ele. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá buscar naquele que ele armazenou quando você comeu. Então ele vai lá e faz o processo
né? E aí o seu corpo começa a entrar em cetose. O que que é cetose, né? É exatamente isso. É o metabolismo buscando as gorduras que você tem armazenada, e ele transforma essa gordura em combustível para o seu corpo se alimentar novamente. Então, por isso que a gente perde muitas medidas na pochete, porque você ensinou o seu corpo a buscar lá na sua barriguinha, que você estava lá armazenado quando você comeu muito e ele armazenou, para ele transformar isso em combustível. Então, por isso que a gente tem um gás muito forte, né? Por isso que a gente tem muita disposição, por isso que a gente tem disposição de acordar cedo, por isso que a gente não tem necessidade de dormir mais que 6 horas, né? Se você dormir mais 6 horas já é suficiente. Antes você dormia 10 e não conseguia acordar ainda, né? Por quê? Porque a cetose, o nosso corpo, ele tem muito mais disposição do que quando você consome, quando você dá esse combustível para ele em forma de carboidratos ruins, que a gente fala, né? Você dá facilitado para ele, né? E ele não precisa fazer esse processo. Então, e aí você come a mais e o que ele vai fazer? Eu vou guardar, porque quando a Nanda precisar, eu tenho um armazenado, né? Então, você não ensina o seu corpo a buscar o que você tem armazenado. E como a gente dá o combustível certo para o nosso corpo, ele vai lá e vai buscar o que realmente ele precisa, né? Que é a energia, ele transforma essa gordura em forma de energia para que você possa fazer as suas atividades, e isso dá muita disposição. Então é isso que funciona. Por isso que você não tem fome. Por isso que você comeu ontem à noite e até agora você está sem comer. A Nutri também está sem comer desde E ontem. realmente dá muita mesmo, a saciedade é tremenda. Eu demoro muito entre um intervalo e outro para começar a sentir fome. É muita saciedade. Mas nos primeiros dias, como que era? Nos primeiros dias eu fiquei meio irritadinha, né? Porque queria comer, mas no terceiro dia já senti essa diferença da saciedade. No terceiro dia. Do segundo para o terceiro dia eu já senti muito essa diferença da saciedade. Já não tá mais querendo beliscar as coisas. Já senti melhora na irritabilidade, estava mais tranquila. Gente, no primeiro dia de projeto, eu estava com 6 dias sem ir no banheiro. No primeiro dia de projeto, eu já fui no banheiro. Meu intestino já voltou a funcionar no primeiro dia de projeto. Então, Lembrando, né, que o nosso intestino, Nanda, é o nosso segundo cérebro, né? Se a gente não vai no verdade. banheiro, a gente fica enfesada. Pode procurar no dicionário a palavra enfesada. Se você procurar no dicionário a palavra enfesada, está escrito cheia de fezes. Então, quando a gente está enfesada, nervosa, irritada, é porque você está cheia de fezes. Porque o intestino é o nosso segundo cérebro. E Então, realmente, no primeiro dia eu já vi diferença nessa questão de ir ao banheiro. Hoje em dia eu vou no banheiro todos os dias. Estou indo no banheiro todo santo dia e me vejo muito mais tranquila. não tem Habituada mais a ansiedade, não socializar. tem mais compulsão. Ah, você tinha compulsão alimentar, né, no primeiro projeto, né? Ô, Nuto, deixa eu te falar, você tocou no assunto, eu lembrei. Eu tinha aquela questão, não sei se você vai lembrar, mas eu lembro muito bem que eu te falei, que eu não era de comer muito. Eu não comia muito, no meu pensar, né? Só que a cada 30 minutos estava beliscando, né? Não tinha o hábito de sentar e almoçar, sentar e jantar, né? Então, para mim, aquilo, né? Beliscava um pouquinho ali, outro pouquinho aqui. Não tinha esse hábito de sentar para poder comer mesmo, era sempre beliscando. Então, eu achava que não comia muito. E, na verdade, isso era uma compulsão alimentar, porque se você tá toda hora beliscando, toda hora indo na geladeira, caçando alguma coisa para comer, porque eu era assim, toda hora tava caçando alguma coisa para comer. E só que no meu pensamento, eu não emagreço, não sei por quê, porque eu não como muito, mas comia, porque tava toda hora beliscando.
Então, no primeiro projeto, eu estou falando para vocês, com 3 dias eu já vi essa diferença. Aí sim, depois que eu entrei dentro do projeto, com o apoio da Nutri, os áudios diários, né, as aulas diárias, eu parei para ver que sim, eu tinha uma compulsão alimentar muito grande. Eu tinha. Hoje em dia, zero, gente. Zero, 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 zero. Ó, eu comecei aqui postando para vocês todos os dias os meus pratos. Não comecei? Todos os dias, nesse projeto agora, né, que vocês estão acompanhando, que eu abri para vocês. Todos os dias eu comecei postando o meu prato. Não sei se vocês perceberam, do terceiro dia para frente, eu já não postei. Teve dia que eu não postei almoço, teve dia que eu não postei janta, simplesmente porque eu não jantei ou porque não almocei, por conta da sociedade. O meu corpo não tá sentindo a necessidade, entendeu? De seguir. Ah, hoje eu vou almoçar isso aqui, entendeu? Aí por isso que eu não posto para vocês. Porque eu tô satisfeita e não vejo necessidade de comer. Não sinto fome. Aí na hora que bate fome, eu vou e esse dia eu postei 3 horas da tarde o meu almoço para vocês, porque foi a hora que deu fome. É Então é exatamente isso. isso, né? O comer quando tem fome, né? E aí, Nanda, eu queria que você falasse para mim o que que você diria, né, para Nanda, que pesava 112 quilos hoje. O que que você diria para ela? O que que eu diria para essa pessoa? Eu vou até me olhar aqui. 112 quilos antes de entrar no projeto. Cara, eu sofri tanto quando eu tava nesse peso. Eu sofri demais, sofri tanto, demais, demais mesmo. O que que eu diria se eu pudesse olhar para ela hoje, ficar de frente com ela? Obrigada. A gente sofreu, mas hoje a gente calou a boca também de muita gente. E a gente venceu. Obrigado por não ter desistido de você, por ter continuado, por ter seguido firme, por ter se priorizado e principalmente por não ter desistido. Porque apesar de tudo, você permaneceu. E hoje você consegue ter uma vida diferente. Gente do céu. Quando eu vejo essa foto aqui, a única coisa que passa na minha cabeça é gratidão por não ter desistido, por ter continuado. Porque o primeiro passo sempre vai ser o mais difícil. Só que ali, a partir do momento que você deu o primeiro passo e você deu o segundo, vai ficando mais fácil, mais fácil e mais fácil. A dificuldade que eu tinha era de dar o primeiro passo. Então, o que eu diria para ela é isso. Muito obrigada por não ter desistido da gente, por ter seguido firme e hoje poder se olhar no espelho e amar o que vê. Só isso que eu diria. Eu tenho gratidão por você não ter desistido. Porque se eu tivesse desistido, gente, eu não estaria mais aqui, não. E essa Nanda aqui tem muito orgulho hoje. Tem muito orgulho de não ter desistido. E gratidão, Nutri. Gratidão, gratidão por você ter passado esse conhecimento que você tem, né? Para mim, para tantas outras mulheres que você já transformou. E eu te digo uma coisa, se algum momento passou na tua cabeça de você desistir do que você faz, olha bem pro meu rosto e pensa, não só para mim, como de tantas outras alunas transformadas que você já teve. O que você tem nas suas mãos, o conhecimento que você passa, é essencial. E assim como você salvou a minha vida, me ajudou a se transformar, né? Você vai fazer isso ainda com muitas outras mulheres. Então, se em algum momento você pensou em desistir, minha filha, não, você não vai desistir, não, porque o que você tem, o conhecimento que você tem, precisa ser solto e liberto para as outras mulheres. Você tem que continuar firme, tá? E gratidão, porque, olha, eu vou falar para você, 11 dias, cara, 11 dias de projeto. Não tem
não você desistir. É seguir firme. Seguir firme, porque a gente precisa de você, Nutri. Olha, gente, é muito emocionante, eu choro mesmo, que eu sou chorona, né? Eu sou chorona, e eu sempre disse isso para vocês que eu sou mesmo, e eu não vou tentar esconder isso, porque a gente se emociona, né? Porque eu vou falar para vocês, né? Não é fácil, né, a gente estar aqui na internet, porque igual vocês, eu também tenho filho, tenho marido, tenho casa, tenho trabalho, né? Não é fácil a gente estar aqui na internet. A gente, eu já passei por muito perrengue aqui mesmo na internet, porque a gente, essa questão de mostrar antes e depois, né? A internet acha que é uma coisa, que a gente promete uma coisa que não é real, né? Que é a lorota da internet, então eles acabam é, derrubando o nosso perfil, né? Nós estamos no quarto Instagram, né? Não é fácil começar do zero. Eu já pensei em desistir várias vezes. Isso que a Nanda falou é muito real, né? Que eu já pensei em desistir, mas quando elas me falam isso, não tem como eu não chorar e me emocionar. E parece tão incrível e Deus usa tanto elas, né? Que todas as vezes que eu tava pensando em desistir, alguma aluna minha me mandava uma mensagem falando: Nutri, obrigado por você existir, obrigado por você me transformar, obrigado. Então, sempre eu recebia isso. E aí, quando eu olhava aquela mensagem, eu falava assim: eu não posso desistir, né? Não posso desistir porque a minha missão aqui na Terra Deus colocou. E eu já entendi que é ajudar mulheres que sofreram e sofrem, assim como eu e a Nanda sofremos com a obesidade, né? Então essa é a minha missão, né? É transformar e salvar vidas. Porque eu tenho certeza que eu salvei a vida da Nanda, porque se ela não tivesse me conhecido, talvez ela não poderia estar aqui. Porque ela poderia ter tido um AVC, ela poderia ter um infarto, ela poderia ter tido um derrame. Às vezes ela poderia até estar, mas não com a saúde que ela está hoje, né? Então, assim, é muito gratificante a gente ver a transformação, né, de uma aluna. A gente vê que o que a gente faz não transforma só o peso, mas transforma vidas, né? E isso é o que eu quero levar aqui na internet. E essa questão, né, Nanda, de lorota da internet, né? A gente vem aqui, a gente coloca a cara a tapa mesmo, para saber que não é É, lorota porque da muitas internet. pessoas, né, às vezes chega aqui, não tá habituada ao perfil, chega, poxa, essa nutricionista tá falando que eu vou perder 14 quilos em 19 dias. Você já sofreu tanto, você já passou por tanta coisa, já passou muito sofrimento para tentar emagrecer, e chega uma pessoa e fala para você que você vai perder até 14 quilos em 19 dias, você fica desacreditada mesmo, né? Mas não é lorota não, gente. Vocês viram aqui a minha transformação com 11 dias. Com 11 dias de projeto. Não é lorota da internet. É uma coisa que você vai ter o caminho, vai ter as estratégias corretas, vai ter o apoio que você precisa e vai colocar em prática com todo foco e determinação e você vai ver o resultado. Sem dificuldade, sem sofrimento. Se alguém me pergunta, Nanda, como é que tá sendo? Assim. Mas eu não tinha o conhecimento, eu não tinha o apoio que eu precisava, né? Então, quando você tem o apoio, o conhecimento da pessoa, né, e tá ali te ajudando, te auxiliando, se torna tudo mais fácil. Parece uma lorota na internet, mas não é. É vida real, é realidade e funciona de verdade. E com coisas que você tem na sua casa. E com coisas que você tem na sua casa. No primeiro projeto, eu ainda até falei para a Nutri, e nunca imaginava que isso poderia ser combinado com isso, né? Eu nunca imaginava que isso aqui, eu comendo isso daqui ia me dar resultado. Coisa simples, sabe? Então, é o que eu falo para você. Você precisa de uma direção. Você precisa de um caminho. E dentro do projeto, nas aulas da Nutri, você encontra esse caminho. E para você não
lá, a cereja do seu bolo, você tem ainda os áudios da Nutri que vai te incentivar diariamente. Porque eu falo pra você, eu sem esses áudios da Nutri, eu já teria vacilado muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Não dá pra ficar não, Nutri, sem esses áudios não. Não, e é uma coisa tão simples, igual eu falei hoje de manhã, que a gente não conseguiu conexão, né? Eu falei uma coisa tão simples e de graça, que é a água, né? Que as pessoas subestimam, né, a quantidade de água. Não subestime a água no seu emagrecimento, porque sem ela você não consegue eliminar gordura, muito menos toxinas do seu corpo. Então, são coisas simples, igual a Ananda falou, né? E que se você colocar em prática, só que sozinha, né, Nanda? Porque assim, se você hoje, né, você, minha seguidora, pegar o perfil da Nutri e você colocar tudo em prática o que a Nutri fala, você vai ter resultados, só que você não consegue colocar em prática, porque você está sozinha, né, Nanda? Você acha que se você consumisse o meu conteúdo, você conseguiria colocar em prática se você não estivesse do meu lado, se eu não tivesse dado a mão para você? Eu não conseguiria, Nutri, porque a gente tenta, aí é que nem eu tô te falando, se não tem a mudança de mentalidade, você não vai conseguir. E a mudança da mentalidade vem através das aulas e dos seus áudios. O que eu tô falando para você é o que aconteceu comigo. E eu não tenho aquele conhecimento que você passa ali para mim, no primeiro vacilo eu caio e desisto. Entendeu? Eu caio e desisto, não vou fazer mais. Então, o que me salvou, que nem sempre falo para vocês, o que me salvou de vários vacilos é os áudios, aquele apoio diário que você tem ali. As técnicas para se reconhecer, entendeu? É onde que vem a mudança do pensamento. Quando você tem clareza sobre o que você quer, sobre o que você vai se torna tudo mais fácil. Se torna tudo mais fácil para você colocar em prática. Se eu não tivesse o apoio das aulas e principalmente dos áudios do podcast, eu teria caído. Essa semana passada, sexta-feira mesmo, se não fosse um dos seus áudios, eu teria caído. E eu ia me sentir muito mal, muito culpada, porque eu já estava no quê? Eu já estava no 8º dia de projeto. Eu ia me sentir muito mal. Mas, graças a Deus, um dos seus áudios me salvou. Me salvou, porque E aí você senão eu não teria teria caído. colhido esse fruto em 11 dias, né? 14 centímetros de Não teria. gordura. E quando eu vejo isso daqui, quando eu vejo esse tipo de resultado aqui, me dá muito mais força, gás e ânimo para falar, não, ó, no caminho certo, é isso mesmo. Bola para frente que vai dar tudo certo. Até no final do projeto, eu vou ter batido meu objetivo. Isso dá muito mais gás. É exatamente isso, né? Essa avaliação quando chega nos 10 dias, né? Fala assim, não, Nutri, mas você não tinha que fazer a avaliação no final? Não, a Nutri faz essa avaliação de 10 dias porque às vezes você acha que você não está tendo resultado, né? Porque tem gente que não respeita, porque a Nutri fala assim, não é para se pesar. Mas a pessoa é tão viciada na balança que ela quer ficar vendo a balança se está tendo resultado. E aí ela vê lá, 1 quilo, 2 quilos. Poxa, a Nutri falou que eu ia perder 14 e eu tô no 10º dia, perdi 3 quilos, né? Aí quando ela olha a foto, quando ela olha a medida, quando ela olha a transformação do corpo, né? A Nanda colocou uma meta de 8 quilos, mas talvez ela vai chegar na balança, ela pode ter perdido 5. Mas na hora que ela olhar a foto dela, que ela entrou no short que ela colocou, que o short está largo, a hora que ela olha a foto dela, ela fala, cara, a balança não significa nada. Por quê? Porque eu transformei a minha gordura em músculo. Porque 1 quilo de gordura é desse tamanho, 1 quilo de músculo é desse. Então, isso que é significante, isso que é avaliação, é as medidas e as fotos. A balança a gente tem que esquecer, mas a gente coloca a balança por quê? Porque a gente precisa da balança, porque vocês costumam querer saber o peso, né? Então a gente coloca isso na balança. Mas, né, a transformação real, por isso que é essa estratégia de 10 dias tem essa avaliação.
para dar esse gás de terminar o projeto, né? Que na hora que você olha só fala, puta que pariu, eu já até entrei no short que eu coloquei como meta. Então, se eu já entrei no short que eu coloquei como meta, eu quero muito mais, né? Então, essa é a estratégia da avaliação dos 10 dias, né, de projeto. É esse gás, é essa coisa que falar, puta que pariu, 10 dias atrás eu não estava entrando nesse short. Agora eu já entrei nesse short. E isso não tem preço que paga. Tem preço que paga, Nanda? Para você, se eu falasse assim, Nanda, eu vou te cobrar R$ 2.000 para você. Vou te cobrar 2.000, Nanda. Vou te cobrar 2.000. Daqui 10 dias você vai entrar nesse Daqui a short aí. saúde que eu tenho hoje, a autoestima que eu tenho hoje, eu pagaria sem pensar duas vezes. Então, Porque não assim, não é tem preço. falação, é realidade. Eu pagaria nem sem pensar. Sem pensar, porque, gente, ter saúde não tem preço. Você se olhar no espelho e amar o que vê, não tem preço. Não tem preço. Eu pagaria sem pensar duas vezes. Porque assim, é muita transformação, né? Então, às vezes, as pessoas olham e falam assim, ah, isso é balela, eu não vou conseguir, né? Mas a partir do momento que você se coloca no lugar e fala, cara, a Nutri falou isso da Nanda, que ela perdeu 14 centímetros em 10 dias. Se daqui 10 dias eu posso estar com 14 centímetros a menos, por que que eu não vou começar, né? Por que que eu não vou dar o primeiro passo, né? Então, é isso que eu falo, né? A diferença de estar dentro do projeto e a diferença de não estar. Porque você pode, sim, porque a gente, tem uma live aqui que eu descrevi o projeto para vocês. Eu falei tudo que vocês precisam fazer, no gratuito. Que se você colocar em prática, você vai sim ter resultados. Só que o difícil é você conseguir colocar em prática sozinho. Porque você precisa de apoio, você precisa de alguém do seu lado, você precisa de alguém que te dê a direção certa. Você precisa de um GPS. Sabe aquela questão do GPS que você vai chegar num lugar que você não conhece e aí você precisa do GPS para chegar? Então você precisa desse GPS para chegar onde você quer, né? E a Nutri, além de tudo isso, a Nutri ainda dá garantia, né? Que se você fizer o projeto e não conseguir, a Nutri devolve o seu dinheiro, te dou mais 30 dias gratuito de projeto, faço uma nova avaliação sua, mesmo assim você não conseguir, te dou R$ 1.000 no meu bolso de presente por ter perdido tempo com a Nutri. Mas graças a Deus, isso nunca aconteceu. Por quê? Porque todas as pessoas que fazem o projeto em 3 dias, elas já começam a ver resultado. Em 10 dias, como a Nanda, olha, mostra aí de novo, Nanda. A transformação da Nanda em 10 dias. Cara, isso é real, gente. Isso é real. São 14 centímetros de cintura. É muita gordura que ela perdeu na pochete. É muito. Em 10 dias ela perdeu 14 centímetros. Então, tipo assim, ela nem terminou o projeto, ela já conquistou a meta dela, o short já tá largo. Que esse gás de hoje, até ela terminar o projeto, esse short vai estar caindo. Eu tenho certeza disso. E aí, quando eu falo isso, eles falam assim, Nutri, como você tem certeza? Eu tenho certeza, porque se ela fizer, é isso que vai acontecer. Né? Porque não tem como não acontecer, porque ela tá dando o combustível certo pro corpo dela. E isso vai acontecer. Né, Nutri, só um minuto, eu não tô aguentando mais, eu tenho que ir no banheiro. Gente, então, enquanto a Nanda vai no banheiro, né? Você que está aí me assistindo, né? Que também está passando o que eu passei, o que a Nanda passou, toma o primeiro passo, te dá um crédito, fala, eu vou, faz igual a Nanda falou, vai, mesmo desconfiada, mas vai. Faça o primeiro passo, faça por você. Faça por você, porque saúde a gente não pode brincar. Porque a hora que você perder a sua saúde, você vai perder o quê? Tudo. Porque você não vai conseguir cuidar da sua casa, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir cuidar do seu marido, você não vai conseguir nada.
Se a gente perde saúde, a gente perde tudo. Então, com saúde, a gente não brinca. A partir do momento que eu falo para você que o seu corpo está inflamado, qualquer momento pode ser instalada uma doença, se já não foi, como gordura no fígado, diabetes, hipertensão, doenças do coração, até um câncer, como eu expliquei hoje de manhã. Então, se você está aí, né, nessa situação, dá um crédito para você, porque se você perder a sua saúde, você perde tudo. Então, faça, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, porque a partir do momento que você pegar na mão da Nutri, a Nutri não solta mais. Quando eu pego na sua mão, eu só vou soltar. Eu só vou soltar da sua mão quando você quiser soltar da minha. A partir do momento que eu pego na sua mão, eu não solto mais, até você conquistar os seus resultados, assim como a Nanda está colhendo o fruto dela de 10 dias. Mas você só precisa acreditar em você mesmo. Você só precisa dar o primeiro passo. E é com isso que eu termino essa live. Eu quero que a Nanda termine essa live, porque minha bateria está 5%, né? Termina essa live falando, né, Nanda, o que você falaria para a pessoa que está aí atrás, né? Querendo, né, conquistar, assim como você, entrar numa calça, né, ou restaurar a saúde que ela não tem, que ela está desanimada, né, estressada, enfesada, né? Eu queria que você falasse para ela o que você falaria para essa pessoa que ela está com dúvida do projeto Seca Pochete. O que eu falaria para a pessoa que está com dúvida é: eu te entendo. Eu também entrei nesse projeto com dúvidas, achando que não ia dar certo para mim, porque já tinha tentado de tudo. Mas eu coloquei fé. Eu falei, não, eu vou dar mais uma chance, dei, e foi a única chance que eu dei que me trouxe resultado de verdade. Não tenha medo, porque aqui você vai ter apoio, você vai ter uma direção, você vai ter estratégias validadas e, principalmente, você vai ter apoio, você não vai se sentir sozinha. E quando chegar o momento, se chegar esse momento de você achar que não é capaz, você vai se enxergar, você vai ver que é capaz sim. O projeto, ele não mudou só o meu corpo, mudou a minha mente, e assim como eu consegui perder mais de 35 quilos com o projeto, você também vai conseguir. Porque se eu conseguir, você consegue. Não é difícil, não é lorota da internet, é fácil. Quem está aqui acompanhando já fez projetos, né? Pode dizer aí também, confirmar para você que é fácil. O que te basta é dar o primeiro passo. Aí eu te pergunto, você vai dar o primeiro passo quando? Você vai esperar ter uma doença, igual a Nutri falou, ou você vai dar o primeiro passo agora? Entra sem medo. A Nutri já deu a garantia dela para você, né? Que se você não conseguir, ela, né, te devolve o dinheiro. Então, se chegou o momento, né? Eu espero ter te ajudado a tomar uma boa decisão sobre a sua vida, com o meu depoimento aqui para vocês. Porque a intenção foi essa, né? Dar o meu depoimento e mostrar para vocês o quão fácil é, que não é difícil e que você consegue sim. Porque se eu conseguir, você também consegue. Nutri, gratidão, tá? Deus te abençoe sempre. Obrigada por nunca ter soltado a minha mão, por sempre estar presente. E, ó, obrigada também por ter me dado o seu espaço aqui para eu poder soltar o meu depoimento. E eu espero que esse depoimento que eu dei aqui possa ajudar outras mulheres a tomarem a decisão certa. Muito obrigada, Nutri. Gratidão, Nanda. Gratidão por compartilhar a sua história. Gratidão por compartilhar a sua vida, né? Eu tenho certeza que você vai salvar muitas vidas com a sua história, tá? Eu tenho certeza disso. Isso me arrepia até o cabelo. Olha, tá tudo arrepiado, né? Eu tenho certeza disso, né? Porque você é uma guerreira, você sempre foi uma guerreira. E eu tenho certeza que o seu depoimento vai sim transformar muitas mulheres, tá bom? Gente, era isso por hoje. Faz exatamente 1h40 que nós estamos ao vivo, mas a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre o projeto para vocês. Mas a minha bateria tá 3% e vai desligar o celular. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Me marca na live. Vou te marcar na live. E quem sentiu no coração e quiser entrar dentro do projeto Seca Pochete, diga aqui embaixo, eu quero, que o nosso suporte vai entrar em contato com você.
Um beijo grande, um beijo de luz e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.